Boa tarde, pessoal. Desejando um feliz 2026 para todo mundo, com muita paz, muita saúde e muita tranquilidade, né, para todos esse ano. O que eu queria apresentar hoje para vocês é sobre a ortopedia funcional dos maxilares e a universalidade. Para você conseguir atingir, né, o maior número de pessoas possível no mundo inteiro, com uma linguagem bem simples, bem acessível, que ele não traga nenhuma contradição ou que vá ferir alguma lei da natureza já existente, já pré-estabelecida, como vocês vão ver aqui. É preciso trazer uma base bem sólida da física, porque algumas coisas da física básica ficaram muito contrárias às leis da natureza, às leis da física, né? E é uma especialidade fantástica, com resultados maravilhosos e com autores que ajudaram a conceber esses conceitos, passando Pedro Planas, Frankel, professor Binler, aqui no Brasil pela doutora Vilma, que foi reconhecida internacionalmente por seu trabalho, né? Mas, independentemente disso, é preciso trazer uma universalidade na base científica, porque até hoje nós vamos ver que é uma especialidade tão abrangente, tão magnífica na mão dos profissionais que podem lançar dela para conseguir tratamentos em crianças, né? Principalmente crianças que estão numa fase em que o diagnóstico pode ser feito e pode ser feita uma atuação nessa fase ainda de crianças pequenas. Esse acompanhamento profissional deve e pode ser feito desde a fase da gestação. Ela tem como princípio ter uma equipe multiprofissional de várias áreas que ajudam no tratamento, no diagnóstico, na própria atuação dos profissionais. Mas vocês vão ver comigo que, infelizmente, as premissas ainda continuam absurdamente contrariando leis da natureza, principalmente as leis de Newton, que são leis da mecânica já consagradas, né? Então, quando você contraria leis de Newton, por exemplo, na sua premissa, você está trazendo uma dificuldade muito grande da universalidade, da continuidade em qualquer país, em qualquer circunstância, dessa aplicabilidade dela, digamos assim, né? Então, não tem nada a ver em relação às práticas produzidas, mas a esta contrariedade absurda nas leis de Newton, que são ditas aí até hoje. Isso aí a gente vê toda hora está falando isso. Então, eu vou trazer à luz isso aqui e vou começar, como sempre, no tijolinho do pensamento, que é a palavra em si, e o que relaciona a forças, ao termo forças, que é um termo físico, né? Universal. Então, o que significa força? É uma grandeza física vetorial que descreve a interação entre corpos. Ela possui 3 elementos, como eu já disse: módulo, direção e sentido, né, onde aponta. Pode iniciar, parar, acelerar, desacelerar, mudar a direção ou deformar um corpo, ou trazer modificações. Então, mudança de postura são modificações
de posicionamento de músculos, estrutura base óssea, língua, etc, etc. Interferência também na parte respiratória, na fala. Então, essa unidade força, ela é universal. Qualquer país que você for falar a palavra força, no sentido físico, como é dado na ortopedia funcional dos maxilares, as pessoas vão entender o que significa. E ela, a unidade de medida de força internacional é Newton, em homenagem a Isaac Newton, que estipulou suas leis, né? São leis universais e incontestáveis. A interação da força, ela é a interação entre corpos. Mas aí eu vou começar a dar algumas palavras que são usadas, o conceito delas e onde está o equívoco que não pode de forma alguma continuar para atingir a sua universalidade que ela tanto merece e tanto fez jus por suas conquistas. Aqui nós vemos essa foto aí, porque a premissa diz, bom, nós não utilizamos forças, utilizamos forças naturais. Tem outras aulas minhas aí no YouTube falando sobre forças naturais. Então, eu não vou fechar o raciocínio para ninguém. Eu vou levar para que cada um construa seu raciocínio e chegue no que eu quero agora transferir para vocês, mostrar para vocês por que não pode continuar como está. Porque a universalidade ela é independente do país que a pessoa está, da língua que ela fala, de qual origem de profissional, se ela é da exata, se ela é da parte biológica, então, se ela é da área social. Então, ela tem que universalizar para todas as pessoas pela internet, que hoje acesso à internet é para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo e é imediata. Então, nós temos que fazer isso o quanto antes possível e não ficar reverberando esses equívocos em cursos de especialização, de pós-graduação ou mesmo na própria graduação, que isso é dito de forma, acho que tem inconsciente, porque ainda não caiu nas pessoas isso. Então, espero que eu consiga isso, caminhando com que cada um possa ir caminhando com seus próprios passos de acordo com o que eu estou falando. Eu só vou dar a mão e puxar lentamente para não haver confusão. Eu espero. Qualquer coisa eu espero que vocês me ajudem com perguntas, dando like ou dislike e me ajudando a complementar isso aí, né? Eu mostro aí nessa foto uma mão de um ser humano e uma mão mecânica. E aí nós vamos falar, essa mão, tanto a mão do ser humano quanto a mão mecânica, ela funciona através de circuitos de cálculos, né, que são feitos para fazer com que esses dedos se movimentem. E uma das coisas presentes é a força. Então, a mesma força que pode segurar esse papelzinho, essa folhinha aí, pode segurar este fio que está na mão humana. Então, eu vou dizer, a força que é feita com essa mão humana é chamada força natural, e a força que é feita com essa mão mecânica, que é feita com materiais, é chamada força artificial. É isso que a ortopedia passa é a mensagem dela, é a premissa dela para os profissionais, não interessa em que grau. Então, nós não utilizamos forças. Como assim? Como assim não utilizamos forças? Isto, em princípio, está ferindo as leis de Newton, contrariando as leis de Newton,
que são universais. E a força gravitacional é primordial na ortopedia funcional dos maxilares, em tudo. Crescimento, desenvolvimento, remodelamento ósseo e na função, no trabalho, né, do próprio aparelho. Os aparelhos, mesmo que não sejam aparelhos, mesmo que sejam exercícios feitos por fonoaudióloga. Então, as forças são elementos presentes universais. A pergunta é para os senhores seguirem meu raciocínio, mas cada um com seu pensamento. Então, nessa mão humana é uma força natural. E na mão biomecânica, mecânica, é uma força artificial. É isso? É isso que a ortopedia diz? São perguntas. Eu não creio que possa ser isso. Porque a força, se você, de alguma maneira, tendo a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido, você tem essa força medida em newtons, e para você escrever, pegar com a mão mecânica, você faz a força dentro no nível calculado, né? Já interagindo diretamente com o cérebro, que essas mãos são colocadas para que o estímulo passe ali e movimente os dedos, o estímulo mecânico. Aí eu vou mostrar o link para as aulas minhas do YouTube. Então, por favor, é uma pergunta. O que é que a ortopedia funcional dos maxilares está utilizando como premissa? A força feita por uma mão humana, está segurando esse fio preto, e a força feita pela mão biomecânica, a mão mecânica, que está segurando esse papelzinho aí. É isso que ela está dizendo? Que ela não utiliza a da mecânica, ela utiliza só a natural? É isso? Não. Não sei. Me respondam. Vão pensando, eu vou puxando vocês com raciocínio, tá bom? E aí, nós sabemos que os aparelhos, principalmente os bimaxilares, todos eles da ortopedia, eles trabalham, como todo mundo fala, por presença. Presença é uma coisa física. Eu já disse que eu acredito em presença das duas formas de energia, tanto a física quanto a espiritual. Mas aí nós estamos falando de presença na forma física, né? Ele está dentro da boca. Então, ele existe, ele está dentro da boca. Ele é presente. Fora da boca, ele não funciona. Então, estando dentro da boca, existindo dentro da boca, ele vai causar vai resultar nessas modificações de postura necessárias para corrigir, interferir nos problemas dos pacientes, principalmente crianças. Então, vamos pensar bem. Esse aparelho tem como forma de atuar ficar solto na boca. A ação da gravidade é fundamental para tudo, mas aí para esse aparelho, sem a força gravitacional, ele não funciona, ele fica caindo. Aí a língua vai lá, faz uma força, coloca o aparelho na posição correta, ou os lábios, ou o masseter, ou o pterigoideu, o miloioideu, todos eles têm as suas funções. Então, a força gravitacional é fundamental para o funcionamento desses aparelhos, para a sua premissa. Ele fica solto, o peso dele é muito importante. Muito importante. Então, aí eu deixo uma perguntinha para ajudar no raciocínio. Será que se você pegar uma pessoa, hipoteticamente falando, colocar fora da força gravitacional, não é uma espaçonave da NASA, lá em cima, fora, esse aparelho vai funcionar? Ele está solto. Aí põe na boca, o que vai acontecer com ele dentro de um ambiente da NASA, onde a força gravitacional foi neutralizada, né? Será que ele funciona assim?
O astronauta vai, tchau, vai usando seu aparelho, quando você voltar, você já corrigiu seu problema. E nós sabemos da hipotonia da parte muscular dos astronautas, que ficam muito tempo fora do ambiente gravitacional, que tem que fazer fisioterapia recuperando a forma dos músculos, né? A forma dos músculos trabalharem, e essa fisioterapia é fundamental quando eles voltam, porque o tônus muscular está todo alterado. Então, esse aparelho funciona lá daqui. Aquele astronauta, tchau, vai com seu Binler, vai com seu SN3, tchau. Aliás, nem vai, porque uma das exigências para essa parte da aeronáutica é não ter maloclusões. Uma das exigências para se formar tipo profissional. Não pode ter maloclusão, não é mesmo? Mas vamos pensando aí. Eu coloquei aí sobre piezoeletricidade, porque, meu Deus, eu comecei a falar piezoeletricidade. Em 2019, eu fiz uma aula na Colômbia. A professora Vilma estava lá e outros profissionais de renome. E eu falei em piezoeletricidade. Mas as pessoas começaram a dar aula sobre mecanosensor, sensores de pressão, sensores de temperatura, os sensores, né, do organismo humano, e confundiram tudo. E eu fiquei triste, porque eu acho que eu sou um pouco culpada, que talvez as minhas aulas não esclareceram bem e deram margem à confusão. Espero que essa não dê, que a minha intenção é propositiva, né, de levar a coisa a melhorar, se possível. Então, eu falo em piezoeletricidade mostrando que existem as tríades. Entre força, pressão e área, se você conhece dois elementos, você calcula o outro. Eu já falei isso, tem aí. Vocês estão vendo o link aí, é só seguir. E força, massa e aceleração. São tríades. A força é igual a massa vezes a aceleração. Né? A massa é igual a força dividido pela aceleração. E a aceleração é igual a força dividido pela massa. Então, você tem que conhecer, você pode conhecer a massa calculando com os outros dois elementos. Isso são tríades. Nem vou demorar aqui. É só raciocínio fundamental que, por favor, está na hora de universalizar isso, ou então não dá. Ou então fica só no grupinho aqui no Brasil, ou até em línguas parecidas, né? Porque tem que universalizar o contexto no mundo inteiro, na internet, ok? Qualquer língua. E aí eu mostro uma tradução simples que eu fiz desses termos utilizados pela reabilitação neurocruzal, pela ortopedia, que presença é a massa do aparelho. Encostar, tocar é contato, toque é uma forma de passar energia, não é? Falo muito em energia, podem olhar nas outras aulas. Fricção, esfregamento é atrito, a força de atrito pode ser calculada. Olha as pistas de planas, não é? Olha a presença de molas, de arcos. Engenharia pura, né? O professor Binner era um bioengenheiro fantástico, autoconhecedor disso. Então, o peso é a carga do aparelho. O peso do aparelho é a força que o aparelho faz com sua massa, que fica caindo na boca, provocando o trabalho dos outros componentes, no caso, os músculos, a língua, os lábios, isso aí eu não preciso falar. Só estou aqui levando vocês a um raciocínio próprio de cada um.
Estressado significa tensionado. Elástico significa reversível. E plástico significa irreversível. Tem uma parte que fica reversível. Aí tem o nome dos aparelhos. Elásticos, aparelhos plásticos. O modelador elástico de pinda é muito propriamente construído esse nome, porque tem a ver com propriedades físicas, né? E os 3 estados da matéria, voltem às minhas aulas. Tudo isso é ortopedia funcional dos maxilares, reabilitação neurocruzal. Entendeu? E aí mostra a relação da segunda lei de Newton com a terceira lei de Newton, que é o peso do aparelho. E a reação ao peso é anormal. Ela é uma força contrária ao peso. Chama-se normal. Porque se o dedo empurra a mesa empurra o dedo. Terceira lei de Newton. A cada ação existe uma reação igual e contrária, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, a normal é oposta ao peso. O peso é a massa do aparelho vezes a aceleração da gravidade. Aí nós estamos falando em presença, mas existem termos físicos para isso. A gente não pode criar um termo só para um grupinho e sair dando aula no mundo inteiro. Tem que transformar isso numa linguagem universal. Ok? Vamos continuar. Então, eu vejo aí, eu uso muito essa figura das 3 graças de Rafael Sanzio, que eu adoro. Eu amo esta pintura, este quadro. E aí, eu risquei, com todo o cuidado que eu estou explicando, o que não pode continuar de jeito nenhum, porque está ferindo a segunda e a terceira lei de Newton. Se fere, se contraria uma lei da física, uma lei da natureza, está incorreto no primeiro tijolinho a ser colocado. Se tudo for construído por aí, tudo desaba. Basta falar para um engenheiro ou para um profissional de outro país que não vai, quando fizer vai fazer uma conferência e fala a presença, como que isso vai ser traduzido pelo cérebro? Não é pela boca só, não, pelo cérebro, ok? A pessoa vai ouvir isso de outra área, de outra nacionalidade, outra língua, outra cultura. O mundo é enorme. E a internet atinge todos por igual, não é? Então, nós vemos aí os princípios fundamentais e eu cortei. Os aparelhos ortopédicos da UFM funcionam por presença, entre aspas. Temos que dizer que eles funcionam segundo as leis da natureza, segundo as leis de Newton, segundo Newton. Sem Newton, não tem ortopedia funcional dos maxilares, não tem reabilitação neurocruzal, não tem ortodontia, não tem nada. Então, a ortopedia, contrariar Newton, não dá. O professor Pedro Planas não contrariou Newton, porque ele respeitava e conhecia muito bem as leis da natureza. Pelo menos a intuição dele era fantástica, mesmo que ele não tinha conhecimento profundo, por exemplo, na equação de energia, que ele tanto falou. As outras aulas das leis de Planas minhas estão aí, e a minha publicação está quase saindo, se Deus quiser. Não é uma publicação depois do meu doutorado. Então, eu estou fazendo essa publicação com muito carinho, porque eu estou mexendo com base de conhecimento. Ok? Então, gente, elas não provocam forças. Como assim, gente? Aí lembram lá da mão do homem e da mão mecânica, pegando um instrumento com a
força calculada ali. Tanto a mão do homem quanto a mão mecânica funcionam pelos mesmos princípios, inclusive o estímulo que vem do cérebro direto nos dedos do mecânico, na mão mecânica. Esses estímulos vêm direto. Direto! Não precisa mais. Põe, encaixa lá a mão e ela vai funcionar com estímulo, com a piezoeletricidade, com aquele parte de energia de estímulo elétrico que é passado ali e transformar. A energia se transforma em outra. Ok? Então, provocam forças apenas forças naturais. Aí eu não preciso nem falar, que eu já tenho aula aí falando disso. Como é que continua com isso, gente? Para, pelo amor de Deus. Destruir uma coisa tão bonita, tão perfeita, tão bem elaborada, mas com o tijolinho todo furado, não tem como segurar. Não dá para segurar mais, ok? Então, nós temos que corrigir isso. Lembrem-se do que eu estou passando para vocês através dessa imagem da mão natural do homem e da mão mecânica. E o princípio que elas trabalham. E a força? Então, se você substituir uma parte do osso por um determinado material e o músculo vai trabalhar ali, gente, ou substituir músculos por biomateriais, substituir membro inteiro, como a mão, perna, pé. Gente, pensem no que vocês estão falando aí. Ah, nós usamos força, nós usamos massa, a presença, aliás, não falam a força com a clareza que ela existe. Utiliza a força. E vou te falar, os aparelhos são pesados, são robustos. O nível de força, se não fosse distribuído como seria altíssimo. Agora, tem que respeitar o limite biológico de tolerância. O grande pensamento que vocês têm que ter é que essa força, apesar desses aparelhos ter uma massa muito grande, ser robusta, não importa o material, mas tem fio de aço, etc., ele é robusto, mesmo sem fio de aço. Ele tem uma massa muito grande. Então, como é que fala que ele não tem força, gente? Meu Deus! Espero que vocês tenham entendido. Quero perguntas, tá? Vamos parar com isso urgente. Reescrevam tudo. Comecem do zero. Reescrevam tudo. E nada vai mudar na prática, etc, etc. Mas vai universalizar o direito dos profissionais de outros países aprenderem isso de uma forma correta. Não do jeito que está sendo feito aí. Tá bom? Minha intenção é ajudar nisso. Um beijo. Tchau. Obrigada para todo mundo. Fiquem com Deus. Até logo.